Você acorda, abre os olhos e em questão de segundos o seu cérebro já faz um download completo de todos os seus problemas, medos, limitações e antes mesmo de você colocar os pés no chão, você já sentiu aquele peso de ontem e acabou decidindo que hoje vai ser uma réplica exata do que já aconteceu. A verdade é que a sua personalidade atual se tornou uma prisão de hábitos que o seu corpo aprendeu a amar mesmo que eles te façam sofrer todos os dias. Para que a sua melhor versão nasça com a prosperidade e paz que você tanto deseja, a sua versão antiga precisa passar por um processo de morte. Não é como se fosse uma mudança de visual, é uma demolição de todos os caminhos neurais que te mantêm estagnado. E isso é um processo que a gente vai passar junto aqui nesse vídeo. Imagine que cada pensamento negativo é como se fosse um cabo de aço prendendo você ao passado e impedindo que você alcance o futuro que já existe como uma possibilidade. A ciência prova que você já tem a faca e o queijo na mão para cortar esses cabos e religar os fios do seu destino. E hoje eu vou te mostrar como funciona esse renascimento mental para você sair do modo sobrevivência e entrar no modo criação. Se você é novo, nova por aqui, oi, eu sou a Thaís e nesse canal a gente constrói a sua melhor versão usando neurociência. Então se você cansou de ser refém das suas reações e quer entender como a ciência funciona em termos de mudança de hábitos, você tá no lugar certo, então fica até o final do vídeo, que hoje a gente vai mergulhar na jornada de quebrar o hábito de ser você mesmo, que é o livro que eu tomei como base do Dr. Joe Dispenza. O maior problema é que você memorizou esse sofrimento que tá aí dentro de você e acabou transformando ele em uma identidade. O seu corpo ficou tão acostumado com a química do estresse que ele busca conflito só para se sentir em casa, só para se sentir confortável. E aí você reclama da vida, mas as suas células estão ali secretamente buscando aquela dose diária de cortisol e estresse constante. E esse vício faz com que você rejeite boas oportunidades porque o bem-estar parece algo perigoso, já que você tá tão acostumado com essas preocupações, com a luta, você se pega sabotando planos incríveis porque o seu eu antigo não sabe viver sem esse caos, viver sem essa necessidade de aprovação dos outros. E isso é a armadilha perfeita, porque aí você quer voar, mas o seu cérebro está acostumado a rastejar e continua rastejando por conta do medo desse desconhecido. O maior vício que existe é você acordar e ser a mesma pessoa limitada todos os dias, esperando um milagre externo acontecer. E aí a gente acaba sendo prisioneiro de um looping de pensamentos e sentimentos que gastam toda a nossa energia só para manter as nossas decepções vivas. Porque se você não está ativamente mudando a sua mente agora, você está reforçando os caminhos neurais antigos que já existem aqui. Viver no passado significa que você é apenas um registro de coisas que já aconteceram, já acabaram, mas que estão roubando o seu presente e o seu futuro. Porque cada vez que você reconta o seu trauma, a sua injustiça, aquilo pesado que você viveu, você só está revivendo aquela situação, porque o seu cérebro acaba misturando o tempo, digamos assim, ele não segue numa linha cronológica, então você pensar naquela dor antiga, você traz essa dor para o presente e continua alimentando como se ela ainda tivesse ali acontecendo. Seu corpo não entende que o tempo passou, que aquilo acabou. Ele só reage às químicas que você tá transmitindo para ele. Você passa o dia tentando atrair coisas boas, mas a sua identidade tá emitindo sinais de medo, falta, insegurança para o mundo. É como se você tentasse dirigir um carro para frente olhando para o espelho retrovisor. A mudança de verdade exige que você solte o passado e aceite esse frio na barriga de estar trilhando um caminho novo, um caminho que ainda não foi mapeado, que é desconhecido. A sensação de estar travado é só o seu cérebro pedindo por novos estímulos, uma nova forma de pensar, querendo entender qual que é essa identidade que você está assumindo. E esse peso, esse cansaço é você tentando sustentar uma identidade que não te serve mais.
e querendo mudar, só que ainda preso. Então é como se tivesse em uma transição. Você quer ir para frente, só que ainda não sabe exatamente como fazer isso. O seu cérebro só conhece aquela versão do passado, e aí você fica paralisado, acha que tá tudo dando errado, e aí acaba voltando para a versão do passado porque não conseguiu sustentar esse momento de transição. Muitas vezes a gente tenta se encontrar e aí vai lá e quer fazer uma viagem e gasta um dinheiro achando que aquilo que vai fazer com que você se torne a sua melhor versão, que você vai esquecer todo o passado, mas na realidade você só tá pegando os seus problemas, os seus traumas, os seus medos, a sua versão antiga, embalando, colocando numa malinha e levando ele para passear. Eu sei que eu já fiz isso, mas enfim, não é dessa forma que você vai resolver questões internas. Eu acho super válido você explorar novos horizontes, mas se resolva internamente para que isso seja muito melhor aproveitado. Porque sem a morte dessa identidade que está te limitando, qualquer coisa externa vai ser só um curativo tentando tapar uma ferida. Não vai ser a cura real daquela ferida. A revolução que você busca começa de dentro para fora, no nível das suas células, até como você conversa consigo mesmo. Como você se trata. A neurociência nos mostra que para criar um novo futuro, a gente primeiro precisa silenciar todo o barulho, tudo que tá de burburinho e ruído e se abrir para o vazio. E esse silêncio interno dá muito medo, porque sem os seus problemas de estimação, você acaba não sabendo quem você é. Você não sabe, você fica totalmente perdido. O seu ego prefere a dor conhecida do que a liberdade. E é exatamente nesse espaço desconhecido que a sua melhor versão tá esperando ali para ser construída e para ser vivida. Cada reclamação que você faz é um reforço de uma rede neural de escassez que se torna cada vez mais rígida e automática e mais difícil de você se desprender. E com o tempo, essa rede se torna tão forte que você começa a ver o mundo com olhos de negatividade. E aí você para de enxergar novas possibilidades, novas oportunidades, porque o seu cérebro ele desliga todos esses circuitos de percepção que não condizem com a sua identidade. A estagnação não é um evento externo, é uma configuração que você aceitou como sendo a sua verdade absoluta. E aí você sente um vazio porque a sua biologia entendeu que você está tentando sustentar um personagem que não tá mais fazendo sentido. É aquele momento de transição que eu mencionei. É o conflito entre o eu que quer evoluir e o eu que tá preso a rotinas de 10 anos atrás e fez assim por 10 anos, não sabe como fazer daqui para frente. Mas na prática existe algo incrível que se chama neuroplasticidade autodirigida, que é a capacidade de você induzir o seu cérebro a aprender coisas novas. Isso significa que você pode mudar a estrutura física do seu cérebro com foco e intenção. E isso você faz através da repetição. Então, quando você repete um novo comportamento, você cria novos caminhos neurais e conforme você vai repetindo esses novos caminhos, eles se fortalecem até criar um caminho mais sólido. E aí, com o tempo, você vai apagando esses comportamentos antigos e é o seu cérebro mesmo poupando energia. Então, o que você continua fazendo, ele mantém, e o que você para de fazer, ele vai apagando aos poucos. Então, esse é o momento ali de transição. E aqui tem um momento muito valioso que é quando você para e observa o que está sentindo ao invés de simplesmente reagir, porque você cria uma pausa valiosa entre o que acontece e o que você faz. E esse pequeno espaço ali de milissegundos é o que vai te dar a oportunidade de decidir quem você quer ser, qual que é a sua nova versão. Aqui eu também vou usar o conceito de ensaio mental, que é quando você imagina tanto uma coisa que você cria caminhos para que aquilo seja condizente com o que está acontecendo agora. Ou seja, você imagina tanto uma coisa que vai acabar percebendo o que está acontecendo no seu dia a dia, oportunidades que vão te levar para aquilo, porque o seu cérebro vai tentar fazer com que
o que está acontecendo ao seu redor seja condizente com a sua mente, com o que você está visualizando. Por isso que tanta gente faz mapa dos sonhos, né, o vision board, que elas conseguem imaginar com mais clareza aqueles objetivos, pensar tanto sobre aquilo que acabam criando caminhos e oportunidades para que aquilo seja concretizado. Vai ver um nível ali de incoerência com o que está no quadro, com o que está na vida real, e você vai criando caminhos para que isso aconteça. Tá, Thaís, mas isso é muito holístico para mim, eu quero ficar um pouquinho mais pé no chão, então eu vou te dar estudos. Tem alguns estudos que mostram que quando a pessoa imagina um certo movimento, ela acaba tendo resultados físicos de que aquele movimento aconteceu no seu corpo. Na pós, eles deram um exemplo que dividia dois grupos de profissionais de limpeza. Um grupo tinha essa mente de que eles estão fazendo uma atividade física enquanto limpando. No outro grupo, eles não tinham essa ideia, esse pensamento. E eles observaram que esse primeiro grupo teve melhores resultados físicos do que o segundo grupo, porque eles estavam imaginando que eles estavam fazendo uma atividade física e o outro só, tipo, só estou limpando. Também tem outro que eu me recordo aqui, que eles pediam para a pessoa imaginar que estava exercitando um músculo, mas elas não estavam. Elas estavam com o músculo parado e elas só ficaram lá imaginando que estavam exercitando o músculo. E aí eles descobriram que teve impacto nesse músculo específico que as pessoas ficaram imaginando que elas estavam exercitando. Ou seja, você pode instalar novos circuitos de autoconfiança e sucesso treinando a sua mente. O seu cérebro não sabe identificar exatamente o que é real e o que você está imaginando com presença, com emoção. Você pode usar isso muito a seu favor. Então você pode treinar a sua biologia para o sucesso antes dele acontecer. Já que a gente sabe aqui que isso é possível, vamos partir para prática. O passo inicial para a mudança acontecer é fazer aquela faxina mental. Então pega papel, caneta e começa a listar todos os pensamentos, ações que não combinam mais com você, que não condizem com quem você quer se tornar. Anota aquelas frases clássicas que você fica repetindo mentalmente, como por exemplo, eu não consigo, eu não posso, isso é muito difícil, tá muito longe. Todos os pensamentos que estão tomando espaço na sua mente e você quer só se livrar deles. Quando você tem clareza de tudo que está te impedindo de atingir os seus objetivos, aí fica mais fácil de você trabalhar em cima disso e começar a reforçar o inverso. Uma segunda técnica é interromper o padrão. Então, todas as vezes que você sentir que aquele antigo hábito tá voltando para você, depois de você ter clareza de quais são esses hábitos, de quais são essas afirmações, você para um momentinho para respirar fundo. E usa um comando firme, como para. Tipo, chega, para. Sabe? Que aí você interrompe o padrão na hora. Mesmo que volte a pensar, pelo menos ali você já saiu daquele looping rumo à desgraça infinita. E aí faça alguma coisa com o seu corpo. Então muda a postura, muda a respiração. Então essa técnica é basicamente você falar pare, fala chega, mudar, fazer outra coisa, porque aí você interrompe aquele ciclo de pensamentos que já fazem parte da sua identidade antiga e você quer mudar. Porque aí você impede que esse hábito seja reforçado novamente no seu sistema nervoso. E aí você pode também trabalhar com técnicas de visualização, de treino mental. Então, logo ao acordar, ou antes de dormir, ou se você quer transcender, faça os dois, faça logo que acordar e antes de dormir. Que são momentos que a sua mente tá mais aberta ao novo. E você vai fazer o seguinte: você vai imaginar como a sua nova versão, a sua melhor versão, age nesses momentos que costumam te tirar do sério. Imagina uma situação, por exemplo, que te estressa e você, em contrapartida, se sentindo tranquilo, em paz, conseguindo resolver aquela situação de uma forma suave. Faça isso com reações cotidianas. Se você, por exemplo, costumava ser uma pessoa que se estressa no trânsito,
Se imagina, acontecendo alguma questão no trânsito e você só ali respirando fundo, sei lá, ouvindo a música que você gosta, deixando aquilo pra lá, sabe? Aí você repete isso diariamente até perceber que se tornou natural, que você já não tá tendo aquela reação automática, agressiva que costumava ter. Então, se você quer mudar de vida, precisa parar de ensaiar tudo que te enfraquece e começar a ensaiar o seu sucesso. Então, usa a sua imaginação para construir caminhos que afirmem o quanto você é capaz, ao invés de ficar cavando buracos de ansiedade constantemente ali pesando no seu peito. Porque para onde você olha, a sua energia flui e o seu cérebro se molda conforme aquilo. Mais uma ação para você implementar é fazer um jejum de reclamação. Eu já vi algumas pessoas que tentaram e deu super certo. Então, conscientemente, quando tiver vindo aquela vontade de reclamar, você vai precisar se forçar a parar de falar sobre aquilo, mudar de foco, enfim, usar as técnicas que eu passei anteriormente, porque isso obriga sua mente a trabalhar de formas diferentes para encontrar soluções ao invés de problemas. E isso também, de quebra, fortalece a sua inteligência, porque você está mobilizando o seu cérebro ali a olhar por um caminho diferente, por óticas diferentes. Você também pode fortalecer isso praticando a gratidão, porque a gratidão, ela é entendida pelo seu cérebro como algo contrário ao estresse. Então, tudo que for contrário a essa emoção negativa vai te ajudar a sentir menos aquilo, a fortalecer esses caminhos que levam para pensamentos um pouco mais positivos, para emoções mais positivas e enfraquecer essas redes que você está tão acostumada que só liberam cortisol, só fazem com que você continue vivendo nesse modo sobrevivência. E saiba que o seu corpo ele vai fazer de tudo para resistir a esse novo processo. Ele vai tentar te boicotar com preguiça, com cansaço, com qualquer coisa que faça com que você se mantenha estagnado ao invés de tomar atitudes em prol do seu futuro. E ao invés de se sentir frustrado com isso, você pode entender que é só o seu sistema tentando te manter num ambiente seguro, naquilo que é conhecido. Você ainda não ensinou ele que o progresso é seguro, que o progresso é algo que vai te dar bem-estar, que é algo que você deseja. Então não ache que essa resistência é um sinal para você parar. Na verdade, é essa barreira inicial que é a parte mais difícil, e quando você quebra essa barreira inicial e consegue seguir, dali para frente, ó, vai ficando cada vez mais fácil, porque o primeiro neuronozinho que você vai criar, ele é o que mais sofre, ele tá ali, tentando, sabe? Ele tá dando tudo de si. Agora que esse neurôniozinho foi criado, quando você for lá e fazer aquilo de novo, aí você só vai fortalecendo, aí ele já tá de boas, entendeu? Então, uma dica é trabalhar com rituais diários. Então, crie rituais que sejam condizentes com essa sua melhor versão. Você já fez toda aquela atividade de listar todos os padrões antigos que você quer quebrar? E a partir de agora você tem um espaço para listar todos esses padrões novos que você quer conquistar. Então, o que a sua melhor versão faz? Essa é uma pergunta muito pessoal, é algo seu, você não precisa compartilhar, não precisa ser algo altruísta, não sei o que, é algo para você, 100% por você. Porque cada vez que você age como a sua nova versão, você afirma para o seu cérebro que você é aquilo, e aquilo começa a fazer parte da sua identidade. Enfraquecendo a identidade antiga e fortalecendo essa nova, você consegue criar esses caminhos que vão te levar para o seu sucesso, que vão te levar a atingir os seus novos objetivos. A sua nova identidade é um músculo que precisa ser treinado, porque se ele não for treinado, ele vai murchar e ele vai acabar sendo trocado pela gordura antiga do seu antigo eu. E se você precisar sair de lugares, sair de situações, não se culpe por isso, eu vejo que faz parte do processo. E nesse processo é natural que você acabe se afastando de lugares, pessoas, situações. Não se culpe por isso, faz parte da vida e faz parte da nossa evolução também. A gente se alinha com pessoas, lugares, situações que estão
nessa mesma energia, digamos assim, nesse mesmo foco, porque quando você muda a sua estrutura interna, o mundo em sua volta começa a agir de uma forma diferente. Aqueles projetos que antes pareciam impossíveis e estavam travados começam a andar, porque a sua mente agora está focada na ação e não na dúvida que antes te paralisava. Você não está mais brigando com a vida para conseguir o que você quer, você está navegando por ela com um novo mapa, com novos caminhos. A verdadeira mudança é silenciosa, ela acontece naqueles momentos em que você decide não reagir de uma forma automática como o seu eu antigo reagia. É a escolha de respirar fundo ao invés de gritar, de planejar ao invés de deixar para depois. É assim que o seu novo eu nasce de verdade e nasce com força. Cada uma dessas pequenas escolhas é uma base, é uma construção sólida da sua excelência pessoal. Conforme esses novos caminhos neurais ficam fortes, você vai sentir uma clareza, uma energia que antes era jogada para um estresse totalmente inútil. E aí essa energia que sobrou pode ser usada para criar, para fazer, para construir. E aí você finalmente descobre que a maior fonte de força do ser humano é ter uma mente que parou de brigar consigo mesmo. E o cérebro adora eficiência. Quanto mais você age conforme a sua nova versão, mais fácil aquilo fica, mais natural aquilo fica e, consequentemente, aquilo se torna sua identidade. Os hábitos vão vindo em seguida, porque você já afirmou que aquela é a pessoa que você é. Em algum momento você vai acordar e não vai precisar mais tentar ser essa pessoa, porque você já internalizou aquilo e você simplesmente é essa pessoa. Esse é o ponto em que o hábito se tornou a sua natureza real. A morte do seu eu antigo pode parecer algo triste, algo trágico, mas ela na verdade é uma libertação para que a sua essência real apareça para o mundo. Você está só jogando fora uma casca que ficou muito apertada para você caber. Tudo isso porque você é grande, você tem grandes sonhos, você tem grandes ambições e você pode alcançar todos eles. Tenha orgulho de largar aquilo que era seguro para abraçar tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é vasto, tudo aquilo que é grande para você. A confiança de verdade vem de dentro de você e não de elogios e validações alheias. A morte do seu antigo eu é um portal para tudo que você sempre quis, mas que a sua versão velha não aguentava carregar. Então use as técnicas, tem muito mais vídeos sobre ser a sua melhor versão usando neurociência aqui no canal. Então já se aprofunda. Eu quero ver você assim deslanchando, atingindo todos os seus objetivos, todos os seus sonhos. E quero saber aqui nos comentários, né? É, todas as suas observações, o que surgiu de pensamento durante esse vídeo. Compartilha com uma pessoa que você ama que também quer que se torne a sua melhor versão. E lembrando que aqui na descrição tem materiais super legais que eu criei para você, para fortalecer a sua jornada e para te ajudar a trilhar esse caminho com uma sua melhor versão. Beijo! E até o próximo vídeo.